noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Gostaria de orar mais uma vez. Eu queria que você inclinasse seu rosto e nós orássemos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um momento tão agradável que Tu nos proporcionas, por esta oportunidade de poder estarmos juntos como comunidade, de podermos estar adorando Tu nome. Senhor, te damos graças porque sabemos que Tu estás aqui em nosso meio. E te adoramos, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Peço que Tu nos direciones, que Tu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade enquanto nós meditamos na Tua palavra. Pai, Tu conheces o coração de cada um de meus irmãos, Tu conheces meu coração, Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes as nossas fraquezas, as nossas virtudes, Tu conheces tudo o mais profundo de nosso ser. Por isso clamo a Ti para que esta noite Tua palavra possa vir a nosso encontro e possa nos ajudar a estar mais perto de Ti, a fazer as coisas de acordo com Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que Tua palavra nos encoraje, nos capacite, nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Domingo passado, a gente teve uma atividade com a comunidade, que fazia muito tempo que a gente não tinha uma atividade de evangelização, de evangelismo. E eu vi algumas coisas interessantes enquanto nós estávamos lá evangelizando. Uma das primeiras é que nós somos fracos em o que se chama evangelismo. Nós, como comunidade. Por amor a Deus, não saia daqui com mimimi. Não, eu não estou aqui para ofender você. Não é esse intuito. A gente está aqui para encorajar-nos, para edificar-nos. E a palavra está para isso. Só que algumas apreciações a gente tem a respeito disso. Então, assim, eu tenho visto como nós somos fracos nessa área. Nós fizemos uma convocação com alguns dias, algumas semanas de antecedência, e muitos poucos irmãos se disponibilizaram para estar lá. Eu sei que cada um tem seus compromissos, eu sei que cada um tem suas atividades, e, obviamente, isso é normal e comum às vidas, porém, há coisas que nós não podemos mais adiar, como é nossa responsabilidade em lo que tem a ver a evangelização das pessoas. E pensando nisso, Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Acho que eu ia compartilhar alguns anos atrás a primeira parte desta palavra, mas em esta noite eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que Deus fez conosco, baseado em estes 2 versículos apenas. Deus fez de você, de mim, flechas, instrumentos que atingem um objetivo, um alvo, e que, sim, o não cumprimento dessa ação, desse alcance, leva a igreja a ser enfraquecida em sua vida comunitária. E esta história de Marcos, que começa no versículo 1, nós vamos ler apenas os versículos 18 ou 20, tá? Mas esta história daquele homem endemoniado, daquele gadareno que estava preso por demônios, começa no versículo 1, e ela nos relata que Jesus foi hasta Gadara, hasta aquela região, e se encontrou com esse homem que estava preso por esses demônios, que morava nos cemitérios, que ficava perturbando a sociedade, que ficava se machucando, ou auto-machucando. E era um cara que vivia uma total opressão, uma vida totalmente desgraçada, infeliz. E Jesus vai ao encontro desse homem, o encontra, o liberta de tudo aquilo que o oprimiu durante tantos anos da sua vida. E o resultado desse encontro não foi apenas a libertação desse homem. Jesus tornou esse camarada uma flecha. Uma arma que atingiria um alvo, um objetivo que Deus já tinha de antemão. E nós entendemos, e eu entendo, que
que o objetivo de Deus não é apenas libertar os cativos das opressões que eles possam estar vivenciando. O objetivo de Deus não é apenas fazer com que você que vive na pobreza se torne um cara bem-sucedido, um cara rico. O objetivo de Deus não é apenas você que está doente ser curado e receba cura e esteja bem de saúde. Não é. O objetivo de Deus, quando Ele transforma a sua vida, através de qualquer situação que você possa estar experimentando, é que você se torne uma flecha, se torne um instrumento de Deus para que outros o conheçam através de sua vida. Esse é o seu objetivo. Esse sempre foi o objetivo. E você vai encontrar isso do início do Antigo Testamento ao fim do Novo Testamento. Então, quero que esta noite, irmãos, com um tempo bem curto, nós refletamos rapidamente sobre esses textos que vamos a ler agora, e eles vão desvendar alguns aspectos que nos levarão a entender melhor a nossa vocação, nosso chamado, o nosso desafio. Você e eu, que fomos encontrados por Jesus, al igual que aquele homem que estava escravizado por demônios. Você e eu, que fomos encontrados por Jesus, al igual que aquele homem que vivia marginalizado de uma sociedade, temos uma missão, temos uma tarefa, temos uma responsabilidade com Deus e com a humanidade. Então vamos ler os textos aqui. Aliás, vamos fazer assim para não demorar muito. Vou passar direto ao primeiro ponto, tá? Um primeiro ponto para nós entendermos o que implica, de fato, nossa vocação, é a obediência. E olha só o que diz o texto. O verso 18 diz assim: quando, Marcos capítulo 5, verso 18, quando ele estava entrando no barco, o homem curado, o endemoniado, né, que foi liberto, pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Versículo 19, primeira parte, diz assim: mas Jesus não deixou e disse: volte para sua casa. Versículo 20, a segunda parte. Então, ele foi embora. Pense nesta frase, irmão, pois ela descreve o que Jesus tinha ordenado a fazer e como este homem respondeu a esta ordem. Primeiro, ele insistiu em ir com Jesus. Porém, Jesus disse: volte para sua casa e para seus parentes. Certamente, para aquele camarada, o mais óbvio, o mais interessante, o melhor, era ficar do lado de Jesus, junto com os apóstolos. Pô, o cara foi liberto. Não, eu quero te seguir, eu quero estar contigo, eu quero ir onde você for, quero ficar do teu lado. Mas sua insistência não encontrou, vamos dizer assim, não encontrou acolhida no coração de Jesus. Pois Jesus tinha outros planos para esse homem. A resposta negativa de Jesus a este pedido nos mostra claramente qual era o objetivo de Jesus. Por que ele se negou a que ele fosse com ele? Porque Jesus tinha um objetivo claro com a vida desse homem. Lembrem-se, irmãos, que Jesus foi a Gadara. Esse homem era um gadareno, era de Gadara. Lembrem-se que essa região foi a região, só assim a termos de informação, foi uma região dominada durante muitos anos pelos gregos. Alexandre Grande conquistou toda aquela parte que era território de Simeão, toda aquela parte que era território de Manassés, toda aquela parte que era o norte de Israel, foi conquistada pelos gregos, por Alexandre Grande, e esses israelitas se helenizaram, absorveram a cultura grega. Então, ao longo da história, eles viraram, mas nunca deixaram de ser sometidos culturalmente à Grécia. Então, os grandes filósofos da época surgiram dessas regiões. Teodoro, que era um pensador grego, que era nascido em Damasco, acho. Esse cara foi um dos tutores de um dos líderes romanos
naquela época. Então, várias situações culturais aconteceram. Essas cidades que são nominadas no Novo Testamento como Decápolis, são as 10 cidades, eram cidades constituídas pelos gregos. Eram cidades lindas, eram cidades bonitas. E a cultura grega era a que se impunha lá. Então, lembre-se que Jesus não estava indo para os gregos. E ele está usando uma pessoa para levar esse evangelho, para levar essa mensagem para esse pessoal. Então, assim, a resposta óbvia era que ele queria alcançar essas pessoas também. Jesus estava interessado em todos, não apenas nos israelitas. Jesus estava interessado em todas as pessoas. Então, esse gadareno, se ficasse junto com Jesus, podia ter, de repente, não poderia ter sido um instrumento para que essas pessoas sejam alcançadas. Não é? E uma coisa interessante que acontece é que este homem, depois de insistir, ele parece que quer a ficha, ele entende e ele diz que vai embora em uma boa. Não é? Então, uma primeira coisa que nós devemos entender, gente. Muitas vezes nós reclamamos, eu escuto, converso com vários de vocês, e eu escuto as colocações que vocês fazem. Por exemplo, a igreja, em vez de crescer, está diminuindo. Beleza, está acontecendo, a gente que está saindo. Mas o que você e eu estamos fazendo em termos de alcançar nossos amigos, nossos vizinhos, de trazer aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ainda a nosso meio? O que você e eu estamos fazendo em el sentido de arrebanhar essa galera que não conhece Deus? O que nós estamos fazendo? Eu fico preocupado quando a comunidade lança um desafio e ninguém responde diretamente. Eu fico preocupado, gente. E este homem se negou em primeira instância ao desafio que Jesus deu. Diz, não, Jesus, eu quero ir contigo. Sabe, gente, o que me faz pensar isso? Que muitas pessoas preferem ficar do lado de Jesus, onde é holoforte, onde é destaque, onde é moleza. Ah, legal, está com Jesus, pô, ele vai fazer tudo e eu estou na boa. Vou ser um apóstolo, vou ser um líder, vou aparecer lá no palco, vou ser referência. Mas obedecer um mandato tão simples, muitas vezes é duro. E este rapaz, o texto claramente diz que ele pediu com insistência, e o texto grego é muito enfático em dizer que ele insistiu além, para ele poder ir com Jesus. E essa insistência não foi, Jesus, eu quero ir contigo. Não foi assim. Foi uma tensão. Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ficar contigo, eu quero ir contigo. E Jesus disse, meu filho, você não vai. Não, mas eu quero ir. Não vai. E esse processo, até que esse entendimento, demorou alguns minutos, algumas horas, algum tempo. Mas parece que em nossas vidas isso demora muito tempo. Se estendeu demais esse tempo em nossas vidas. E nós temos dificuldade de sair. Domingo aconteceu uma coisa bem interessante, enquanto nós estávamos repartindo esses folhetos, conversando com as pessoas lá na feirinha, o filho da Maristela, o Pedro, esse menino de 6 anos, 7 anos, 7, né? 7, né? Ele pegou um monte de folheto, cara, em uma simplicidade única. Eu só fiquei observando ele. Cara, ele não perdia uma pessoa para entregar um folheto. Não perdia uma. Dava a volta, entregava uma e dizia, vá para a minha igreja, por favor, não sei o que e tal. Com uma simplicidade, gente. E quantas vezes nós, mais velhos, temos uma série de paradigmas para poder chegar a uma pessoa e mostrar e falar o amor de Cristo para as pessoas. Este gadareno estava com essa mesma dificuldade. De repente era muito mais fácil para o camarada ficar do lado de Jesus, se tornar um apóstolo, se tornar um cara, um líder dentro do negócio. Mas ele entendeu a ordem de Jesus. E ele disse, não, cara, então beleza, eu vou. Então, um primeiro princípio que nós precisamos aplicar a nossas vidas, meus irmãos, é obediência. Deus não está interessado enquanto você canta, enquanto você dança, enquanto você planta bananeira. Não está interessado se você pula, não pula. Não está interessado. Não está interessado se você faz sacrifício, faz jejum, não faz jejum. Não está interessado nisso. Jesus está interessado enquanto você está disposto a obedecer. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer nada disso. Deus apenas quer que você obedeça. E
E a tarefa de Jesus em obediência ela não acontece. Você e eu precisamos obedecer para que as pessoas se convertam. Você e eu precisamos obedecer a Cristo para que as pessoas conheçam seu amor. Temos que seguir o exemplo de Jesus, pois Ele nos tem mostrado que o caminho da obediência, de modo algum, é fácil. Muitas vezes, ao obedecer é difícil. A tarefa de evangelizadora, em palavras, ela é simples. Mas na prática, para muitos, se torna um empecilho, se torna incômodo, se torna pesado. Muitos não sabem de que vão dizer em um momento desse. Mas quando você obedece, as coisas acontecem naturalmente. Deus age através de você. Então, a chave é nós nos disponibilizarmos a obedecer. Este homem relutou com Jesus para ficar de seu lado. Este homem se colocou em uma luta feia. Não, Jesus, eu quero ir contigo. Tantas coisas boas que você fez, não vou te deixar. Quero ficar contigo. E Jesus disse, não, volta para a tua casa, volta para os parentes. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos voltar para nossas casas. Precisamos voltar para nossos amigos. Precisamos voltar para nossas escolas. Precisamos voltar para nosso lugar de trabalho e mostrar esse amor de Deus. Precisamos sair juntos e fazer essas atividades juntos. Precisamos juntos levar essa mensagem de salvação. Gente, Deus libertou você e a mim. De repente, de situações mais simples que esse camarada ou de situações piores, eu não sei. Você que sabe. Porém, independente disso, Deus te libertou. Independente disso, Deus te encontrou. Ele foi e te buscou, e te procurou, e te tirou das garras do inferno. Para que você se torne uma flecha nas suas mãos, que atinja o alvo que Ele quer, que são vidas. Não é? Há um texto aqui em Filipenses, que diz assim, Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. O primeiro passo para nós entendermos nossa vocação, para nós aplicarmos nossa vocação, para que nossa tarefa evangelizadora, de fato, não seja de palavras, sino seja de ações, é obediência. 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 Ah, mas você de repente me diz, não, mas eu vou só obedecer quando Jesus fale comigo. Se você não obedece o que Deus fala através de sua igreja, você está quebrando. Você vive em uma comunidade onde tem uma direção, não da direção de homens apenas, mas na direção de Deus através dos homens. E se nós não estamos juntos em essa tarefa, as coisas se tornam difíceis. Se tornam difíceis. Deus está preparando nossas vidas para que isso aconteça. Deus está preparando nossas vidas para que o reino de Deus seja implantado. Deus está preparando nossas vidas para que as vidas sejam alcançadas por o amor de Cristo. O Ben Wong, faz um tempo atrás, em um congresso, ele falou o seguinte, e me chamou muito a atenção. Disse assim, a maioria das igrejas treina seus membros a ouvir e não a obedecer. E isso é uma coisa normal, nós já estamos acostumados a ouvir o ensinamento. Mas aplicar esse ensinamento se torna difícil em nossas vidas, muitas vezes. E sabe por quê, irmãos? Não porque elas são complicadas, porque muitas vezes nós não temos entendimento do chamado que Deus nos fez. Você foi liberto de muitas coisas e nem por isso você entendeu que você precisa ser grato com Deus e obedecê-lo. Muitas vezes não entendeu, apenas não quer. Ah, não é meu chamado, não é meu ministério, eu não tenho dom de evangelista. Cara, Jesus nunca disse em Mateus, não é? Vão por todo mundo e evangelizem. Nunca disse assim, vem aqui, quem tem dom de evangelismo, vá por todo mundo e pregue. Quem não tem, fique em sua casa, sentado, orando por aqueles que estão indo. Não diz isso. O desafio é para todos nós. Então, nós nos devemos envolver. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos estar juntos em esse trabalho, em essa tarefa, em essa caminhada. Então, irmãos, nós somos as flechas. Eu quero que você entenda isso, que você e eu somos as flechas que Deus tem preparado para usá-las e para atingir com seu amor nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos e todos aqueles que nos rodeiam. E para que sejamos efetivos em essa missão, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. Segunda coisa aqui, irmãos, nesse texto.
Segunda coisa que nós precisamos é compartilhar. Olha só o que diz o texto. Jesus falando para este ex-endemoniado, ele diz assim: e conte a seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. A ordem para este camarada era muito simples, muito simples. Era simplesmente voltar para sua casa e, enquanto ele voltava, compartilhar aquilo que Deus tinha feito com sua vida. Mas imagine, ele insistiu com veemência para que Jesus o deixasse perto dele. E esse homem ficasse perto dele. E Jesus nega. E diz: não, você vai volta para tua casa, vai para teus parentes. E de repente, esse homem bem poderia ter dito: sabe o que, rapaz, eu fui liberto, tive uma experiência com demônios, tive uma experiência com mortos, tive uma experiência com violência, tive tantas experiências negativas e eu fui liberto de todas essas experiências e conheço. Então, como Jesus não quer que eu vá com ele, então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui meu ministério de cura e libertação. E eu vou fazer meu ministério. Vou caminhar com meu ministério, vou andar sozinho por onde eu quero andar. Bem podia ter pensado isso, né? Não, vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer melhor um culto evangelístico. Vou chamar um monte de gente aqui e vou fazer um culto evangelístico. Não, ele não fez isso. Queridos, eu queria que vocês apenas entendam que o evangelho ele é simples e puro. Simples e puro. Não tem mistério. Não tem peso. Tem responsabilidade. E toda a capacitação não vem de você, vem de Deus. E Jesus disse: cara, sabe o que? Volta para a tua casa, meu brother. Volta para a tua casa, volta para a tua família. Conta para teus amigos, conta para teus familiares aquilo que aconteceu contigo. Lembrem-se que eu acabei de relatar para vocês que essa região de Gadara, que era uma região que se tinha helenizado, essa região não tinha sido alcançada por Jesus nessa época. E este camarada é o primeiro que vai levando as notícias de Jesus. Agora, pensem bem, eram 10 cidades, eu não me lembro de cabeça as 10 cidades, deixa eu ver aqui minha anotação, eu tenho aqui. Olha só o nome das cidades que estavam na época, situadas naquela região. Estava Citópolis, era uma das cidades, Pela, Dion, Geresa, Filadélfia, Gadara, Rafá, Canata, Hipos e Damasco. Você lembra de alguma dessas cidades que aconteceu depois? A todas essas cidades, esse gadareno foi levando essa mensagem nessa época. 20 anos mais ou menos depois, um pouco menos, Paulo vai plantar igreja em Filipe, em Damasco, uma igreja, aliás, em Damasco é acolhido já, havia uma igreja já plantada. Por quem? Quem que começou essa igreja nessa região? O gadareno, o endemoniado, o ex-endemoniado, que levou a mensagem da palavra. Ele semeou a semente para que Paulo e os outros apóstolos logo colhessem essa semente. Então, gente, uma das coisas que nós temos que fazer é compartilhar. Você e eu precisamos compartilhar a experiência que Deus tem nos dado, a sua palavra. Você e eu precisamos compartilhar com nossos amigos e nossos familiares e nossos vizinhos aquilo que Cristo fez na cruz por você e por mim. Apenas isso. Não precisa você teologizar, não precisa se tornar um teólogo para isso. Apenas precisa você amar a Deus e entender o que aconteceu com a tua vida. Deixa eu colocar aqui um texto que corrobora o que nós estamos falando. Pedro disse o seguinte a respeito disso: mas vocês, falando da igreja, dizem: vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para quê?
Para que vocês foram escolhidos? Para anunciar os atos poderosos de Deus. O grande problema é que nós não entendemos isso, gente. Nós não entendemos isso. Muita gente está buscando holoforte, está buscando status dentro da igreja, mas sair para compartilhar aquilo que Deus fez com os vizinhos, com os amigos, é pouca coisa. Muita gente não entendeu ainda isso. Você e eu precisamos aplicar isso. Nós precisamos fazer aquilo que Pedro diz, cara, vocês foram salvos com um propósito de anunciar, de comunicar os atos poderosos de Deus, não com outro. Não há outro propósito. O propósito é que você e eu anunciemos os atos poderosos de Deus. Nós somos as flechas. Você e eu somos as flechas que Deus tem escolhido. E temos essa incumbência de anunciar os atos poderosos, de fazer com que aqueles que ainda são inimigos. Lembra que o pastor Sérgio estava dizendo assim, que Deus nos deu um ministério de reconciliação? Paulo, en el segundo libro de los Coríntios, capítulo 5, versos 17, 18 y 19, él dice que nós somos nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram, e Ele fez tudo novo. E Ele fez isso, nos tornando de inimigos em seus amigos, para que através de nós, os inimigos de Deus, também sejam levados a ser amigos dele. É grande a responsabilidade, meus irmãos. É grande. É um privilégio. Na versão que nós lemos na linguagem de hoje, diz para que se tornem seus amigos. Nas outras versões mais antigas, diz assim: e Deus nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar, de fazer com que aqueles que são inimigos se tornem seus amigos. Como vai acontecer isso? Através de seu testemunho. Através de seu testemunho, através de sua boca, através de sua comunhão com os amigos, com seus irmãos, com seus familiares. Qual tem sido sua experiência diante dessa situação? Você tem conseguido compartilhar o amor de Cristo com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos? Meus irmãos, não deixemos que as pessoas que nos rodeiam fiquem sem perceber, fiquem sem ver, sem ouvir as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Deus fez grandes coisas na sua vida. Um dia eu estava falando com uma pessoa, disse assim: mas Deus não me tirou do lugar que Deus tirou você. Eu acho que meu testemunho é bem mais pequeno, bem mais fraquinho, porque eu não passei por toda essa experiência que você passou. Eu olhei para ele e disse: cara, você e eu estamos mortos nos delitos e pecados, independente de você ter feito isto ou não fez aquilo. Gente, não por você ser bonzinho na vida e não fazer nada, você estava de igual forma indo para o inferno. Independente de suas boas ações. Mas Deus te resgatou. De repente você nunca se envolveu em coisas ilícitas, em coisas ruins, em coisas más. De repente você nunca se envolveu nessas realidades. Mas de igual forma você estava longe, estava fora da glória de Deus. E Cristo teve que vir a teu encontro e te pegar, te resgatar, te mostrar seu amor, te levar a arrependimento. Da mesma forma. Então, não diga que seu testemunho é pouca coisa. Não é. Não é. Porque Cristo te encontrou. Ele deu sua vida na cruz. Ele derramou seu sangue por você e por mim. E essas pessoas que nos rodeiam precisam saber disso. Precisam saber que elas estão um caminho errado, que elas estão de descida para o inferno, que suas vidas em Cristo não têm outra coisa a não ser a condenação eterna. Essas pessoas precisam saber que você saiu dessa condenação e que você encontrou em Cristo a alegria de viver. Então não guarde seu testemunho, compartilhe, reparta com os amigos. E uma última coisa, irmãos, esta noite. Perdão. Qual foi o resultado disso tudo? Esse camarada obedeceu,
Esse camarada foi e compartilhou sua experiência com essas pessoas. E o que aconteceu? Olha só o que diz a última parte do versículo 20. E todos ficavam admirados. Todos ficavam admirados. Esse ex-endemoniado, entendendo o propósito de Deus, foi cumprir o mandamento que Jesus lhe deu. Não deixou que seus desejos pessoais, suas ambições, de repente, assim, puxa, eu poderia ter ficado do lado dos apóstolos, de repente poderia ter tido um lugar no ministério apostólico, de repente poderia ter alcançado ter um privilégio mais na escala dos líderes da igreja. Ele não deixou que essas coisas tomaram conta de seu coração. Ele apenas obedeceu. Não permitiu que essas coisas impedissem de obedecer a Cristo. Pelo contrário, o texto nos mostra que ele saiu e por toda a região dessas 10 cidades, contando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Assim podemos dizer que esse homem foi um pioneiro, de fato um apóstolo em sentido, um abridor de brecha, de caminho, né? Para aqueles outros apóstolos que viriam logo para implantar as igrejas em essa cidade. Meu querido, você também é um pioneiro dentro da sua família, dentro dos amigos. Seus amigos de repente não vão ter ninguém mais, a não ser você, para falar do amor de Cristo para eles. Você pode ser pioneiro. De repente você não vai colher os frutos, de repente outra pessoa vai colher. Mas sua tarefa é compartilhar sua experiência, é compartilhar o Evangelho. Sua responsabilidade é essa. A meta final da obra de Deus é que todos os que andam nas trevas, eles tenham a oportunidade de ver a luz. Esse é o seu objetivo. E ver essa luz através de sua e de minha vida, das nossas atitudes, de nosso testemunho. Esse é o objetivo de Deus para a vida de todos os que estão em trevas. E para a sua vida também. O alvo do amor de Deus, irmãos, você e eu precisamos entender que nós não somos apenas nós. Eu fui salvo e está bom, agora que os demais se virem, eu estou salvo e pronto, acabou. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E acabou. Não, Deus te ama, mas Deus ama a humanidade. E Deus mandou seu Filho pela humanidade, não apenas por você e por mim. Se você ler o que diz João 3,16, diz: Deus enviou seu Filho amado ao mundo, seu Filho único ao mundo, para todo aquele que nele crer não pereça. Deus enviou seu Filho para toda a humanidade. Então você tem a responsabilidade, e eu tenho a responsabilidade, e a igreja tem a responsabilidade e a incumbência de fazer com que aqueles que ainda não conhecem a Jesus o conheçam. E se você e eu não abrimos nossas bocas, se você e eu não estamos juntos, trabalhando como equipe, obedecendo aquilo que Deus traz através da igreja para alcançar vidas, para alcançar nossa cidade, gente, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos abrindo mão desse privilégio que Deus nos dá de comunicar sua palavra, de nos tornarmos de fato agentes de reconciliação, ministros da reconciliação. Fomos alcançados para servir a Deus, não apenas para sermos salvos. Fomos salvos para servi-lo, para adorá-lo. Por isso é que nós nos reunimos, por isso é que todas as coisas que nós fazemos com o propósito de adorá-lo. Muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, tudo bem. Deus conhece nossos corações, mas o nosso coração está voltado para adorar a Ele. Então, somos livres e somos chamados para mostrar a esses cativos que estão escravizados por Satanás, que é possível sim viver livres das algemas do pecado e da morte. É possível para essas pessoas também. Se foi possível para nós, para essas pessoas também é possível. Mas se nós não saímos, se nós não fazemos, se nós não agimos, nós não veremos os resultados que esse camarada viu. E as pessoas ficavam admiradas. As pessoas ficavam admiradas. O cara não é aquele cara que morava lá no cemitério, o cara não é aquele cara que agredia, o cara não é aquele cara que roubava, não é aquele cara que fazia isso, não é aquele cara que fazia outro. Pô, peraí, o que aconteceu?
E aí ele tinha a oportunidade de dizer, cara, sabe o quê? Jesus me encontrou. E sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz para te dar vida. Cara, e você começa a poder desenvolver um compartilhar efetivo com as pessoas. Se elas vão se converter ou não, essa não é a nossa responsabilidade. Mas Deus vai tocar o coração dessas pessoas. Então deixe que Deus o use. Deixe que Deus use sua vida, que você seja de fato um instrumento efetivo nas mãos de Deus. Que você seja uma flecha que acerte o alvo em cheio. E essas vidas também, juntamente com você, possam glorificar o nome do nosso Senhor. Amém?